Alguma vez vocês já fizeram alguma coisa pra alguém que vocês se arrependeram muito? A cada 2 anos, mais ou menos, tem uma memória que ela volta na minha cabeça que faz eu me sentir o ser humano mais desprezível que já pisou na Terra. Eu vou contar a história de quando eu quebrei o coração de um menino da minha sala da forma mais horrível possível, completamente de graça. Mas assim, calma. Antes de vocês me tacarem pedra, eu vou dar um pouco de contexto da história pra vocês. Aí talvez vocês me taquem uma pedra um pouco menor. Eu já estudei em muitas escolas, né? Isso não é uma novidade pra vocês que acompanham o canal. E uma das escolas que eu estudei, eu fiquei pouquíssimo tempo. Eu acho que eu fiquei menos de 6 meses. Isso foi no ensino fundamental, eu não me lembro exatamente a série que eu estava. Eu fiquei muito pouco tempo nessa escola porque eu não me adaptei com as crianças de lá. Eu não tenho memórias muito detalhadas sobre essa época, e vocês vão entender o motivo disso no decorrer da história. Mas basicamente, quando você é uma criança e você passa por uma situação meio paia, é comum que você esqueça bastante coisa daquela situação por algum motivo que eu não sei explicar, mas isso acontece. Eu lembro que aquela sala que eu tava, as crianças todas, elas se conheciam de muito tempo. Tipo, a mãe de um conhece o pai do outro porque estudaram juntos e moram na mesma rua. E eu entrei no meio do ano, então era uma merda, porque já tinha um monte de panelinha formada. No início, eu meio que tentei fazer amizade com algumas meninas. Elas foram lá, me acolheram, me chamaram pra almoçar. A gente almoçou junto, sei lá, uns 3 dias. Mas sabe quando você sente uma sensação estranha? Era uma sensação estranha, assim, que eu tinha com elas. Era um negócio, assim, parecia que era forçado, sabe? Tem uma memória que ela é muito vívida na minha cabeça. E foi quando eu descobri de fato que essas meninas não gostavam de mim. Eu tava sentada na mesa com todas as meninas da sala, porque por algum motivo todas elas ali almoçavam juntas. E 2 dessas meninas, que tinham sido as mais legais comigo, que tinham me acolhido, elas foram no banheiro. Aí eu decidi que eu ia no banheiro também, porque eu tinha comido alguma coisa e eu queria lavar minha mão. Eu fui, levantei, fui andando até o banheiro. Quando eu cheguei lá, eu parei assim na porta, elas estavam falando mal de mim. Mas assim, tudo que vocês podem imaginar. Eu não conhecia elas nem há uma semana. Eu nem sabia que era possível falar tão mal de alguém que você conhecia tão pouco. E elas estavam falando, tipo, do meu cabelo, da minha aparência, do meu corpo. Tipo, crianças que tinham, tipo, sei lá, 10 anos. O pior é que quando elas me viram, elas fizeram uma cara. Parecia que eu tinha pegado elas num crime. Mas enfim, eu lembro dessa cena não porque ela foi um trauma, mas sim porque foi um choque pra mim. Foi a primeira vez na vida que eu tive contato com o termo falsidade. Eu fiquei pensando, tipo, aquelas meninas, elas queriam ser minhas amigas, mas agora elas estavam falando coisas horríveis de mim, então elas não são minhas amigas? O que eu posso dizer é que eu era uma criança muito protegida, assim, pela minha família, então eu nem sabia direito que existia gente má. Quem dirá que existia gente falsa? Eu não sabia nem o que era isso. Dessas 2 meninas que fizeram isso comigo, uma delas é muito importante pra essa história. A gente vai chamar ela de Nikki. E ela era o diabo. Desculpa, gente, eu não tenho outra forma de descrever. Eu sei que é feio descrever uma criança de 10 anos dessa forma, mas era isso que ela era. Eu não sei o que eu fiz pra ela, eu não sei se em outra vida eu queimei ela na fogueira, aquela bruxa maldita. Eu só sei que ela não ia com a minha cara. E depois que eu peguei ela e a amiga dela no flagra falando mal de mim, ela resolveu que ela não ia mais se segurar. Vamos desgraçar a estadia inteira dessa menina nessa escola. Nenhuma criança falava comigo. Todos os dias eu entrava muda e eu saía calada. Eu era excluída de tudo. Eu era excluída de brincadeira do intervalo, festinha da sala, passeio de escola. Mas, mano, era muito escroto. Era no nível, assim, de um aluno chegar em mim e falar: oi, você quer brincar no intervalo de pega-pega? E essa menina surgir do além e falar: não chama a Molf, ela é sozinha. Mas assim, eu tô contando isso aqui pra vocês, mas isso aqui é o passado do vilão, tá? Você tá vendo essa menina aí, tristinha, sentada sozinha? Ela é o vilão dessa história, não esqueçam disso. Apesar de eu falar sobre tudo isso que acontecia comigo, isso não acontecia só comigo, tinha outros alunos que também eram isolados na sala. E alguns era até pior que eu. Vamos dizer que assim, numa sala de 35 alunos, 5 eram completamente isolados. Aí vocês vão me dizer: ai, Molf, mas por que vocês não se juntaram e viraram todos amigos? Porque a vida não é um anime, infelizmente. Tinha um menino da minha sala que o apelido dele era Julião Peidão. Eu acho peidão uma palavra muito engraçada, mano. Eu tenho a mentalidade de uma criança de 12 anos. O nome dele não era Júlio, tá? Aqui a gente vai chamar ele de Júlio no vídeo. Mas era outro nome. Só que o peidão, ele continua. Isso aí fazia parte do nome dele mesmo. E o motivo, ele é autoexplicativo, né? Um dia ele soltou um peido na sala que deu pra ouvir, assim, lá da outra esquina. O vídeo, ele tava mó bad vibe, mó negócio sério sobre bullying. E agora eu tô falando do moleque que peidou na sala. O Julião, ele era uma criança bem grande, assim. Se você fosse comparar ele com
com os outros meninos da sala, ele era muito mais alto. E isso fazia com que algumas crianças tivessem medo dele. Ele era amigo daquele povo que me tratava mal na sala. Então, todas as vezes que ele tentava falar comigo, cara, eu fugia. Porque, sei lá, eu achava que ele ia me bater ou ele ia me xingar. Eu não sei o que eu pensava naquela época. E ele sempre tentava conversar comigo. Tipo, todo dia, sempre. Sempre ele tentava falar alguma coisa comigo. E depois desse contexto gigante, a gente finalmente chega no dia da história. Eu cheguei na escola. Quando eu entrei na sala, tinha um monte de menina ao redor da minha mesa. Eu pensei, o que está acontecendo aqui? A Nick, ela chegou em mim e falou, olha só, a Mofi tem um admirador secreto. Não entendi nada. Aí eu olhei pra minha mesa, em cima dela tinha uma cartinha. Nessa cartinha tinha um monte de coração desenhado. Achei aquilo esquisito, peguei a cartinha e tinha um nome lá, Julião Peidão. Mentira, tava escrito o nome do menino. Nessa hora, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, mano, mas eu achei aquilo ali um absurdo. Pra mim, de todas as coisas que eu tinha passado naquela escola, aquela carta era a pior coisa que tinha acontecido. Eu lembro que eu olhei pro Julião com ódio mais profundo que eu poderia ter sentido naquela hora. Porque eu achava que ele tava me zoando, sei lá, que ele queria me humilhar. Porque aquelas meninas que estavam em volta da minha mesa eram todas pessoas que me tratavam muito mal naquela escola. Na minha concepção, eu ia pegar aquela carta, eu ia abrir e ia estar escrito, você tem cabeça de cocô. E todo mundo ia rir da minha cara. Eu nem reparei que tinha coração desenhado, eu sei lá, eu achei que era uma piada. Aí eu peguei a carta, rasguei ela na frente do Julião, com ódio, com um desgosto que eu nunca tinha sentido na minha vida. Depois eu joguei a carta no lixo, tudo isso olhando pra cara dele. E ele tava com uma carinha de quem ia chorar, de quem tava segurando as lágrimas. E eu lá olhando pra ele com ódio, sem um pingo de remorso do que eu tinha acabado de fazer. Depois daquele dia, todas as vezes que ele passava por mim, ele sempre passava com uma carinha triste, com a cabeça baixa. E eu mesmo assim, sempre olhava feio pra ele. Meu Deus, era uma pessoa horrível. Só que anos se passaram e quando eu fiquei mais velha, eu lembrei desse ocorrido. E eu me senti a pessoa mais horrível do mundo. Tipo, por que eu fiz isso com o cara? Muito provavelmente aquela cartinha tá escrito, quer namorar comigo, sim ou não? E eu simplesmente decidi que eu ia destruir o coração do cara na frente de todo mundo completamente de graça. Assim, eu era uma criança que eu não sabia muito bem expressar a minha raiva, então eu acabei descontando tudo no pobre do Julião. Então, Julião, se você estiver vendo esse vídeo, me desculpa. Eu não queria ter rasgado a sua carta. Você parecia ser um cara muito legal. Ele nunca vai ver esse vídeo. O nome dele não era nem Júlio, mas saiba que eu ainda lembro de você. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem me tacar pedra agora nos comentários, eu permito. Querem comentar alguma experiência que vocês tiveram parecida ou alguma coisa que vocês fizeram que vocês se arrependem muito, comentem aí embaixo. Mas assim, sem crimes, tá? Só coisas leves. Também vou pedir que se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever e deixar o like. E a gente se vê na próxima semana se der. Tchau!